É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical ao longo da semana, onde também disponibilizamos textos e videoaulas de outras faixas etárias. Acessem também os links que nós disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, com outras videoaulas e outros textos de apoio. Ouçam as leituras diárias em áudio que nós disponibilizamos ao longo da semana nos textos mencionados, sugeridos na revista da Escola Dominical. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores lá no portal Escola Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a interativamente participar da aula ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas não deixe de comparecer à Escola Bíblica Dominical. Tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Mas a Escola Bíblica Dominical é a igreja local reunida que ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. Neste terceiro trimestre de 2016, nós estamos estudando o tema O Desafio da Evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda criatura. E o nosso comentarista é o pastor Claudionor Correia de Andrade, consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E hoje estaremos estudando a lição de número 3, ainda no primeiro bloco, que fala dos aspectos gerais da evangelização. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, Igreja, agência evangelizadora. O que é uma agência? Uma agência é um local onde nós temos ali uma agência de um banco, por exemplo, onde o banco presta os seus serviços. É um local onde nós vamos, onde o banco presta os seus serviços. Uma espécie de filial. E a igreja, ela é a agência do reino de Deus. É o local onde o reino de Deus é representado, onde as pessoas podem chegar ao reino de Deus. A igreja é esta agência do reino de Deus. A igreja é esta representação do reino de Deus aqui na terra. É uma embaixada, né? O apóstolo Paulo, escrevendo lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, ele diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Deus, que vos reconcilieis com Deus. Nós somos reconciliados, nós somos embaixadores da parte de Cristo. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Quando nós temos, por exemplo, em Brasília, as embaixadas, tem um setor só das embaixadas em Brasília. Se, por exemplo, tem uma embaixada de Portugal, onde fica o embaixador? O embaixador mora na embaixada. E ali, o território da embaixada, ele é o território português.
Por exemplo, a polícia não pode entrar na embaixada, porque o território da embaixada é como se fosse o território da nação representada ali. Então, o embaixador, ele está ali na embaixada, e a embaixada é parte do país. O território da embaixada é o território português. Estou falando da embaixada de Portugal, é o território português. A igreja é o território do reino de Deus aqui na terra. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, mas nós estamos no mundo. Nós somos os embaixadores. A igreja é a agência do reino de Deus. É um território, é uma filial, é um braço do reino de Deus aqui na terra. E o título da nossa lição diz, igreja, agência evangelizadora. Ou seja, para que existe a igreja aqui na terra? Este território de Deus aqui na terra. Esta representação do reino de Deus aqui na terra. Para evangelizar. A razão de ser da igreja, a tarefa da igreja é a evangelização. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus disse, ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse, e assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Em Mateus, Marcos, Lucas, João e em Atos dos Apóstolos, nós vemos a ordem de Jesus. Foi para isto que ele edificou a igreja, para que os salvos, os membros em particular do seu corpo, pregassem o evangelho por todo o mundo, a toda criatura. Pregasse em nome dele o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Fosse e fizesse discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando as coisas, a guardar as coisas que ele mandou. Foi para isso que Jesus criou a igreja. Esta é a missão da igreja. Esta é a razão de ser da igreja. Para que se constrói um hospital? Um hospital é construído para cuidar de doentes, para que os doentes sejam curados. Para que se constrói uma escola? Para que ali os professores ensinem os alunos o que a humanidade já aprendeu, já conheceu, já descobriu. Para que existe a igreja? Para pregar o evangelho a toda criatura. É para isso que foi criada a igreja. Ninguém aceitaria um hospital que não atendesse doentes. Ninguém aceitaria uma escola que não ensinasse os alunos.
Mas, infelizmente, há pessoas que aceitam igrejas que não evangelizam. Igrejas locais, que deveriam ser a parte visível desta igreja universal que é o corpo de Cristo, que existe para pregar o evangelho. Mas, infelizmente, hoje, há muitas igrejas locais, onde muitos que cristãos se dizem ser, não pregam o evangelho a toda criatura. Não vão ao encontro do mundo. Não pregam em nome de Jesus o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações. Não cumprem o envio de Jesus, assim como ele foi enviado do Pai. São meros clubes de confraternização. São meros clubes sociais. Não são igreja. A igreja foi criada para pregar o evangelho. Orlando Boyer, este grande missionário, que foi um dos grandes missionários da Igreja Pentecostal no Brasil, Orlando Boyer, no seu livro Esforça-te para Ganhar Almas, que nós estaremos utilizando ao longo do trimestre aqui, ele diz o seguinte: lembramo-nos de como indivíduos somos a Igreja de Cristo? Para que existe no mundo a Igreja cristã? A Igreja de Cristo é uma instituição ganhadora de almas, a proclamar a tempo e fora de tempo que Jesus Cristo salva a todos os homens que o aceitarem. A igreja existe para pregar o evangelho. Esta é a razão de ser da igreja. Jesus tinha esta consciência no seu diálogo com a mulher samaritana. Depois do seu diálogo com a mulher samaritana, quando os discípulos vêm trazendo comida, Jesus diz o seguinte, lá em João capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A razão de ser da sobrevivência de Jesus no mundo era ele realizar a obra do Pai, que era pregar o evangelho. Quando ele diz que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, ele está dizendo, eu só estou vivo, eu só tenho um objetivo na minha vida, é realizar a obra do Pai, é pregar o evangelho. E Paulo diz, lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo diz, olha, não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E se Cristo vive em mim, e eu vivo a minha vida na fé do Filho de Deus, eu vivo para realizar a obra de Deus, para fazer a vontade daquele que me enviou. Porque Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, o salvo, ele só tem uma razão de ser para a sua sobrevivência aqui na Terra. É pregar o evangelho. É falar do amor de Deus. Esta é a razão de ser da nossa existência sobre a face da Terra. Por que quando eu creio em Jesus, eu não vou direto para o céu? Porque eu continuo na Terra. Para pregar o evangelho. Esta é a nossa razão de ser. Não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E Orlando Boyer diz aqui, para que existe no mundo a igreja cristã? Ela é uma instituição ganhadora de almas,
a proclamar a tempo e fora de tempo que Jesus Cristo salva a todos os homens que o aceitarem. É para isto que nós estamos aqui neste mundo. Para proclamar a vida. Para proclamar Jesus. E Jesus é a vida. João, capítulo 1, o Evangelho segundo escreveu João. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Nós temos que levar a vida. Jesus veio desfazer as obras do diabo. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse que o diabo ele é homicida. Ele veio para matar o homem, para manter o homem separado de Deus. Mas Jesus veio trazer vida, e vida em abundância. Ele mesmo disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E nós temos que anunciar ao mundo esta vida, levar a vida, levar Jesus, para que o homem possa ter novamente comunhão com Deus. Jesus veio e pregou o Evangelho. Nós estudamos na lição passada. Né? Deus, o primeiro evangelista, o Pai pregou no Éden, Jesus se fez carne e pregou o Evangelho. E nós agora temos que prosseguir o seu trabalho. Por isso que ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus pregou as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lá em Mateus, Jesus disse, lá em Mateus capítulo 10, versículo 7, versículo 6, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que diz João? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O próprio Jesus disse lá em Mateus 15, 24. E ele, Jesus, respondendo, disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio, por isso que ele pregou o Evangelho do reino de Deus. Porque ele veio pregar a Israel, aos judeus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Diante da rejeição de Israel, abriu-se a oportunidade a todas as nações, inclusive aos judeus. Por isso que Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiramente do judeu e também do gentil. Jesus veio pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles recusaram, se abriu a oportunidade a todas as nações. E é a igreja que Jesus mandou que continuasse este trabalho. Ainda no ministério de Jesus, nós vemos Jesus mandando pregar o Evangelho. Em Lucas, no capítulo 9, nós vemos o seguinte, e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aqui é como se fosse um estágio que os discípulos tiveram, né? Toda vez que a gente vai, quando a gente vai para a faculdade, vai aprender uma profissão, a gente tem que fazer um estágio, que é um treinamento. O início do exercício da nossa profissão é o estágio. Jesus estava pregando o Evangelho, ele estava no seu ministério público. Era ele quem tinha vindo pregar o Evangelho do reino de Deus. Mas ele sabia que depois que ele fosse para o Pai, depois que ele subisse aos céus, os seus discípulos deveriam prosseguir este trabalho. Então ele já fez um estágio. Primeiro ele chamou os 12.
Está aqui escrito em Lucas. E os enviou a pregar o evangelho. Mas no capítulo 10 de Lucas, ele manda outros 70. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E diz assim, no versículo 9, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Então, ainda no seu ministério terreno, Jesus já começou a fazer o estágio. Mandou os 12, mandou outros 70, mandou os seus discípulos pregar o evangelho. A mostrar que a igreja tinha como missão a pregação do evangelho. E quando ele vai para o Pai, ele então dá a ordem. Antes de ir para o Pai, ele diz, agora daqui para frente vocês vão pregar. Eu vou cooperar com vocês. Eu estarei com vocês. Mas vocês é que têm que ir pregar. E aí veio a grande comissão. Então, a igreja existe para evangelizar. Este era o propósito de Deus quando criou a igreja. Que era o grande mistério que estava escondido. Paulo diz isso lá em Efésios. Em Efésios, que é a carta que fala da igreja, Paulo diz assim, capítulo 3, por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação de seu poder. E o versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja foi escolhida para pregar o evangelho, prosseguir a obra de Jesus. Deus foi o primeiro evangelista, nós estudamos na lição passada. E este trabalho inicialmente divino prossegue pela igreja. Ela foi constituída para pregar o evangelho. A única razão de ser da igreja é o fato de ela ser a pregadora do evangelho, ser a agência evangelizadora. E se eu não prego o evangelho, eu não pertenço à igreja. Eu desobedeço a Cristo. E por isso eu sou lançado fora. Quem não faz o que Deus manda, não é servo. É um servo inútil. E o servo inútil está lá em Mateus 25 e 30. Ele é lançado fora, onde haverá pranto e ranger de dentes. Mateus, capítulo 25, versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Tomemos cuidado, irmãos. A verdade é esta. Se não pregarmos o evangelho, certamente seremos lançados fora.
Jesus diz lá em João, capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Eu tenho que estar em Cristo. Cristo tem que estar em mim. E se Cristo está em mim, eu realizo a sua obra. Eu faço a vontade do Pai. Eu prego o Evangelho. Foi isso que ele mandou que eu fizesse. Foi isso que ele veio fazer e eu tenho que continuar fazendo. Se eu sou o corpo de Cristo, eu prego o Evangelho. Agora, se eu não prego o Evangelho, eu serei lançado fora de Jesus, com uma vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, ardem. E Jesus ainda, nesse mesmo capítulo 15 de João, no versículo 16, ele diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós somos escolhidos para ir. Ir o quê? Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. O subtítulo do nosso trimestre diz, obedecendo ao ide de Jesus. Jesus nos escolheu para ir. E ir é pregar o evangelho a toda criatura. É ir e fazer discípulos de todas as nações. É ir e pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em nome de Jesus a todas as nações. É ir e ser testemunha de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É ir e ser enviado de Jesus, como Jesus foi o enviado do Pai. Quem não vai, não está em Cristo e Cristo não está nele, é lançado fora. E lá haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, a desobediência a uma ordem de Cristo é o pecado. O que diz a palavra de Deus? Aquele que pode fazer o bem. Aquele que faz o bem e não faz, que pode fazer o bem e não faz, ele peca. Aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca. E pregar o evangelho é levar vida às pessoas. Pregar o evangelho é levar o maior bem que uma pessoa pode ter. E por isso, se nós não pregarmos o evangelho, podendo fazê-lo porque fomos atingidos pelo evangelho, nós estaremos pecando. E por estar pecando, não entraremos no céu, porque no céu não entra pecado. Por isso que esta ordem de Jesus para evangelizar é chamada de grande comissão. Porque o que é comissão? Comissão é o ato de encarregar, de incumbir, de cometer. É dar uma tarefa para alguém. E foi a tarefa que Jesus nos deu, evangelizar, pregar o evangelho. Por isso que ela é chamada de grande comissão. E qual é esta grande comissão? Esta grande comissão é ir de pregar o evangelho
ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, pregar o evangelho, em primeiro lugar, é ir por todo mundo, é ir. Primeira coisa, é ir. Não é esperar que as pessoas venham, é ir. Então, pregar o evangelho é tomar a iniciativa, é ir ao encontro do mundo, porque o mundo não tem como vir ao encontro de Deus, porque está separado de Deus por causa dos pecados. É ir ao encontro do mundo. Quando Deus chegou no Jardim do Éden, o primeiro casal se escondeu de Deus, porque estava em pecado, estava separado de Deus. Deus foi ao encontro do homem. Onde estás, Adão? Aí Adão se apresentou e Deus então, antes de puni-lo pelo pecado, anuncia o evangelho. Foi Deus que foi ao encontro do homem. A Bíblia diz que foi Deus que pregou o evangelho a Abraão. Foi ele quem disse a Abraão, ele que foi ao encontro de Abraão, é ele que foi ao encontro de Caim. Foi Jesus que foi ao encontro da humanidade. Então nós temos que ir, em primeiro lugar, tomar a iniciativa. Em segundo lugar, nós temos que ir por todo o mundo. Nós temos que ir ao encontro do mundo. Nós estamos no mundo para isso. Para irmos até onde está o mundo que está no maligno. Ir ao encontro dos pecadores. Ir por todo o mundo. O evangelho ele é totalizante. Ide por todo o mundo. Não há homem que não mereça ouvir falar a respeito de Jesus. Não há segmento social. Não há qualquer elemento, qualquer classe social, qualquer segmento social, qualquer pessoa que não tenha o direito de ouvir o evangelho. Porque o evangelho é para todo o mundo. É para pregar a toda criatura. A ordem de Jesus não tem nenhuma discriminação. É para todos. O evangelho é para todos. Toda criatura. Branco, preto, amarelo, vermelho, homem, mulher, heterossexual, homossexual, rico, pobre, doutor ou indouto, velho, criança, jovem, adolescente. É para todos. Pregar o evangelho a toda criatura. Mas prossegue a grande comissão. Ela diz o seguinte: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho, nós já vimos em lições anteriores. É pregar o reino de Deus, é pregar a Cristo e é pregar a palavra. E a palavra é a fiel testemunha de Cristo. Mas pregar o evangelho não é apenas falar, não é apenas anunciar, não é apenas pregar, dizer que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Pregar o evangelho é mostrar Cristo. Quando eu prego o evangelho, eu estou pregando a Jesus, eu estou mostrando Jesus. Agora, eu tenho que mostrar Jesus, em primeiro lugar, na minha vida. Por isso que Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Vamos repetir aqui em Gálatas 2:20, que o texto é de uma profundidade muito grande. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus,
o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Como eu vou mostrar ao mundo que Jesus me amou e se entregou a si mesmo por mim? Através da minha vida. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E é importante ver que, no primeiro lugar, a primeira igreja local gentílica foi a igreja de Antioquia, lá em Atos, capítulo 11, versículo 26. É dito assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Cristão é uma palavra grega que quer dizer um pequeno Cristo, alguém parecido com Cristo. Lá em Antioquia, os crentes foram chamados pela primeira vez de cristãos. Ou seja, eles eram pequenos cristos, eles eram parecidos com Cristo. Quando as pessoas viam os crentes, identificavam nos crentes o Cristo que era pregado. Então o evangelho, em primeiro lugar, irmãos, ele tem que ser pregado com a nossa vida. Nós temos que ser pequenos cristos. Nós temos que mostrar Cristo aos homens através da nossa vida. Eu estarei evangelizando se eu for parecido com Cristo. Se eu for um pequeno Cristo. Ou seja, se eu imitar a Jesus. É o que Paulo dizia para os coríntios, em 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Eu tenho que ficar parecido com Cristo. Foi para isso que Jesus me salvou. Lá em Romanos, no capítulo 8 de Romanos, nós vemos assim, que é versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os irmãos não são parecidos uns com os outros? Eles são diferentes, mas eles são parecidos. Nós agora somos irmãos de Jesus, porque nós somos adotados como filhos de Deus. E o objetivo de Deus é nos fazer cada dia mais conformes à imagem do Filho de Deus. Cada vez mais parecidos com Deus. Evangelizar através da nossa vida. Se nós ficarmos parecidos com Cristo, nós vamos mostrar Cristo para as pessoas. É por isso que a igreja tem que se santificar. Porque este processo de ficar cada vez mais parecido com Cristo se faz através da santificação. Cada dia eu vou me aproximando de Deus e eu fico mais parecido com Cristo. Cada dia eu vou mortificando mais a minha velha natureza crucificada com Cristo e vivendo a vida na carne e na fé do Filho de Deus. E aí eu evangelizo. É por isso que muita gente não evangeliza hoje. Porque ela não se santifica. Ela não é parecida com Cristo. Ela não pode falar do amor de Deus, falar de Cristo, pois ela não parece nada com Cristo. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Pedro deixa bem claro aqui: primeiro eu tenho que me santificar, ser cada dia mais parecido com Cristo, fazer a vontade de Cristo. Por isso que é santificar a Cristo como Senhor. E aí eu posso responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em mim. A minha vida cristã sincera, autêntica e verdadeira
atrairá as pessoas, e as pessoas perguntarão por que eu tenho esperança. E eu então evangelizarei. Por isso que Cristo diz, a todos atrairei a mim. Não foi só na cruz que todos foram a nossa atração. Através da cruz ele nos salva. E nos aproximando dele, nós atrairemos as pessoas a Cristo através da nossa vida. Então, em primeiro lugar, a evangelização exige que nós tenhamos uma vida que mostre Cristo Jesus. Aí nós teremos uma mensagem. A mensagem da palavra de Deus, a mensagem da salvação, o evangelho, dizer que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Eu mostro Cristo através da pregação, mas uma pregação que tem autoridade pela vida que eu vivo na fé do Filho de Deus. Mas pregar, mostrar Cristo, eu também tenho que pregar a Cristo com simplicidade. Eu tenho de ter simplicidade na pregação do Evangelho. Paulo, ele fala a este respeito. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, ele disse assim, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Versículo 2, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pregar o Evangelho é ser simples, é ser sincero, autêntico, verdadeiro, transparente. Não usar de engano, não usar de astúcia. Eu mostro Cristo na simplicidade. Mas eu também mostro Cristo na fé. Eu tenho que pregar o Evangelho com fé. Diz Marcos 16 e 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Eu mostro Cristo, prego a Cristo, mas eu tenho que ter fé. Quando Jesus mandou os discípulos, ele disse, curai os enfermos, expulsai os demônios. Eu preciso ter fé. Eu preciso pregar a palavra com fé. E o Senhor cooperará comigo, confirmando esta palavra, com sinais, prodígios e maravilhas. Eu preciso mostrar a minha fé. E eu mostro a minha fé pelas minhas obras. É assim que eu mostro Cristo. Eu mostro Cristo através da minha vida, através da mensagem, através da simplicidade e através da fé. O Evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Por isso eu não posso fazer distinção. É verdade que Deus pode me dar uma chamada específica para pregar a encarcerados, para pregar a prostitutas, para pregar a acadêmicos. Mas eu tenho que estar pronto para pregar a toda criatura. Paulo foi chamado para pregar aos gentios, mas ele não deixava de pregar aos judeus. Toda cidade que ele chegava, ele ia primeiro na sinagoga. Embora ele fosse um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios, ele não deixava de pregar aos judeus. Alguns judeus aceitavam, a maior parte recusava, aí então eles se voltavam aos gentios. É uma lição que Paulo nos dá. Nós devemos pregar a toda criatura. É possível que você tenha um chamado específico para pregar a um determinado conjunto de pessoas. Mas isto não quer dizer que você só deva pregar a estas pessoas. Nós temos que pregar a toda criatura.
E hoje em dia as coisas estão difíceis. Há pessoas que só querem pregar o evangelho a empresários, a pessoas ricas, porque tem outros interesses que não os interesses de Cristo Jesus. Mas os interesses de Cristo, ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É certo que as pessoas são diferenciadas. As pessoas não têm o mesmo ambiente, a mesma cultura. E nesta obra totalizante que é o Evangelho, nós temos a igreja, e nós já lemos aqui hoje, que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus é manifestada. Por isso, na igreja, há uma heterogeneidade exatamente para que cada um cumpra a sua chamada específica. Mas isso não quer dizer que eu só deva pregar aquelas pessoas que especificamente Deus nos nomeante. Porque Paulo não era assim. Ele foi chamado para pregar aos gentios, mas também pregava aos judeus. Nós temos que, em todo momento, pregar a toda criatura, sem público-alvo personalizado. Nós temos que evangelizar. Para isto existe a igreja. Tendo uma vida piedosa, né? Como eu disse. Eu preciso evangelizar, mas eu tenho que ter uma vida piedosa. Eu tenho que me santificar a Cristo em meu coração. E eu tenho este dever de viver de acordo com a palavra, para que a minha pregação tenha autoridade, para que o Espírito Santo possa cooperar comigo e participar comigo. Nós temos visto já nesse trimestre que a evangelização é uma tarefa que vai além das possibilidades humanas. Nós sozinhos não podemos evangelizar. Nós temos que ter a companhia e a cooperação de Cristo e nós temos que ter a unção do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo. E para isso eu tenho que estar em comunhão com Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se eu não viver de acordo com a palavra, Jesus não estará comigo. E aí eu não poderei evangelizar. Porque para evangelizar eu preciso da companhia de Jesus e da cooperação de Jesus. E preciso estar em comunhão com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não habita em um ser em pecado. Daí porque eu tenho que ter esta santificação a Cristo em meu coração como Senhor, para então poder responder com mansidão e temor à razão da esperança que há em nós. Por isso que evangelizar não condiz com escandalizar. Há muitas pessoas que ao invés de evangelizar, eles escandalizam. E o que é o escândalo? Escândalo é por tropeço. É fazer alguém cair. Escândalo é a pedra de tropeço. Era aquela pedra que você passando pelo caminho tropeçava e caía no caminho. Evangelizar não pode ser escandalizar. Quando eu não vivo de acordo com a vontade de Deus, eu não estou evangelizando. Eu estarei escandalizando. Por quê? Porque aquela pessoa vai trazer a mensagem do Evangelho. E a pessoa, ao ter conhecimento do Evangelho, ao ver que eu não vivo de acordo com o Evangelho que eu prego, isso desacreditará a minha mensagem. E aquela pessoa tropeçará, cairá. É o que acontecia com os fariseus. Israel foi escolhido por Deus para levar a mensagem da salvação aos povos. Ele era um reino sacerdotal. É verdade que ele não cumpriu esse propósito, mas havia alguns missionários judeus. Haviam judeus que iam
e levavam a mensagem da Torá, a mensagem do único e verdadeiro Deus, e muitas pessoas das outras nações se convertiam ao judaísmo, eram chamados prosélitos. Eram pessoas que se convertiam ao judaísmo, se eram homens, se circuncidavam e passavam a seguir a lei de Moisés. Então já havia ali uma certa evangelização, não é? Mas que era um escândalo. Por quê? Porque eles não viviam a lei, principalmente os fariseus. E Jesus fala a respeito disso. Lá em Mateus capítulo 23, ele diz assim, versículo 13, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Esse é o problema do escândalo. Os escribas e os fariseus atravessavam mares, atravessavam países, convenciam gentios a se converterem ao judaísmo, faziam prosélitos. Mas como eles não entravam no reino de Deus, porque eles não cumpriam a lei, eram hipócritas. O gentio, prosélito, convertido ao judaísmo, ao ver a vida que não era condizente, porque o próprio Jesus diz aqui em Mateus 23, versículo 2, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. O prosélito, ao ver que o fariseu e o escriba não fazia aquilo que ele ensinava, se tornava filho do inferno 2 vezes. Eram pedra de tropeço. Faziam as pessoas cair espiritualmente. Então, quando nós pregamos o evangelho e a nossa vida não condiz com aquilo que pregamos, não pregamos com a nossa vida, nós não estamos evangelizando, nós estamos escandalizando. E isso é muito triste, irmãos. Porque olha o que diz Jesus a respeito destas pessoas. Mateus capítulo 18, versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Evangelizar é uma grande responsabilidade, porque eu tenho que ter uma vida condizente para não escandalizar. Cuidado com essas evangelizações escandalosas que estão por aí. Isso é apenas um ardil do inimigo. É um ardil de Satanás. Porque se eu, em vez de evangelizar, eu escandalizar, eu estarei fazendo filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. E isto é muito triste, irmãos. Isto é terrível. Tenhamos uma vida condizente, porque pregar o evangelho não é escandalizar, é evangelizar. A igreja tem que evangelizar. E a parte visível da igreja é a igreja local.
E toda a igreja tem de evangelizar. A razão de ser da igreja é a evangelização. Todos devem estar empenhados na evangelização. Mas não é o que vemos ultimamente. Ultimamente nós vemos o quê? Nós vemos pessoas que se dispõem a evangelizar. A Secretaria de Evangelismo, o Departamento de Evangelismo, o setor de evangelismo da igreja local. E as pessoas acham que, tendo o Departamento de Evangelismo, a Secretaria de Evangelismo, está tudo resolvido. A igreja já está evangelizando. Mas a igreja somos nós. A ordem é para toda a igreja. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Algumas pessoas dizem, não, mas Jesus falou com os discípulos. Mas vamos lá a Lucas. Lucas capítulo 9, ele convocou os discípulos para que eles evangelizassem. Mas em Lucas capítulo 10, ele chamou outros 70 para evangelizar. Quem tem que evangelizar não é o pastor, não é o obreiro, é toda a igreja. Não é o departamento de evangelismo. Ah, então não se pode ter departamento de evangelismo na igreja? Lógico que deve ter. Mas o departamento de evangelismo ele deve coordenar, organizar a evangelização, que deve ser feita por toda a igreja. É por isso que a escola bíblica dominical é uma atividade essencial na igreja. Porque é a igreja toda reunida que evangeliza enquanto ensina e ensina enquanto evangeliza. As duas principais tarefas da igreja é a evangelização e o ensino. Evangelizar o incrédulo e ensinar o crente. E a escola dominical é a única atividade que envolve toda a igreja e faz isto ao mesmo tempo. Por isso a sua grande importância na igreja local. Mas toda a igreja local deve evangelizar. Uma igreja que não evangeliza é uma inutilidade, como nós já vimos. E uma igreja que delega ao departamento de evangelismo a evangelização é uma igreja inútil. Será lançada fora. Você tem evangelizado? Eu tenho evangelizado. A igreja existe para evangelizar. Todos os segmentos da igreja. A escola bíblica dominical, que é a igreja toda, não é um segmento, é a igreja toda, reunida para ensinar enquanto evangeliza e evangelizar enquanto ensina. Os obreiros, o círculo de oração, os conjuntos musicais, todos têm que estar envolvidos na evangelização. Toda e qualquer atividade da igreja tem por finalidade ganhar almas para Jesus. Todos os recursos materiais e humanos da igreja local devem ter como prioridade a evangelização. É para isso que existe a igreja. Uma igreja que não evangeliza. É igual um hospital que não tem doente. É igual uma escola que não tem professor nem aluno. Não tem razão de ser. Um conjunto de mocidade que só se reúne para cantar, ensaiar para cantar no culto, é uma inutilidade. Ele tem que ensaiar, cantar no culto, mas ele tem que evangelizar. Ele tem que ensaiar e cantar para o culto, mas trazer os pecadores para Cristo. Ir a cultos ao ar livre para cantar e louvar, pregar o evangelho. Contactar os seus colegas de escola, de trabalho, seus vizinhos. É para isso que existe o círculo de oração, para orar, interceder, mas para visitar as pessoas, para atender as pessoas nas suas necessidades, além de interceder por elas, ir ao encontro delas e ganhar almas para Cristo. Esse é o objetivo da igreja. A igreja existe para isso. E não para ficar fazendo festinha, para ficar comprando lembrancinha, fazendo uniforme, sem qualquer outro propósito. Para atualizar a conversa a cada domingo, como em muitos lugares tem acontecido. Mas a missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. Quando nós temos um culto domingo à noite, onde ninguém
trouxe qualquer pessoa para ouvir a palavra de Deus. Onde não se teve a disposição de levar alguém que ainda não creu em Jesus, ainda que frequente a igreja. No meu caso dos filhos dos crentes. Nós tivemos uma inutilidade. É verdade, Deus pode falar com alguém, orientar alguém, dirigir alguém, sanar a aflição de alguém. Porque Deus está sempre disposto a se manifestar no meio do seu povo. Ele, aliás, está presente em qualquer culto, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele ali estará. E onde Deus está, sempre há bênçãos, mas o objetivo da igreja não é ficar fechado e sentindo a manifestação de Deus entre 4 paredes. Não. É ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É para isso que existe aquela igreja local ali, para que ela leve Jesus às pessoas que estão à sua volta. Isto é pregar o evangelho e esta é a razão de ser da igreja. A prioridade da igreja é a evangelização. E ela une os esforços, os recursos materiais, os recursos humanos e os recursos espirituais para ganhar almas para o Senhor Jesus. Mas não é só na igreja local. Não é só nas redondezas. Jesus disse, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, que é a nossa igreja local. Judéia, que são as proximidades. Samaria, que já é um pouco mais longe. E até os confins da terra. A igreja local, ela tem que entender que ela tem que evangelizar onde ela está. Mas que além de onde ela está, ela também tem que evangelizar. E aí vem a questão das missões, da evangelização transcultural. A igreja local deve também se esforçar para que o evangelho seja pregado em outros lugares, em outros países. A igreja local ela deve evangelizar no lugar onde ela está, pois ela está ali para evangelizar aquele lugar. Mas não só aquele lugar. Ela tem que também centrar esforços e contribuir para que haja evangelização em outros lugares, além do lugar onde ela está. E esses outros lugares podem ser outros países. E nesse sentido, o Brasil é chamado, irmãos, para a evangelização nos outros países. Porque o Brasil é um país cujos habitantes são bem-quistos e bem-vistos em todo o mundo. O Brasil não tem conflitos internacionais com ninguém. E é uma bênção. E aí nós temos que entender isso. A igreja brasileira tem uma grande dívida para com o Senhor Jesus. Há uma simpatia em relação aos brasileiros em todo o mundo. E isto é uma porta aberta para nós, para que nós levemos a mensagem do Evangelho aos mais diversos países do mundo. Exatamente porque o Brasil é bem visto pelo mundo inteiro. Cabe à igreja brasileira aproveitar isso, esta oportunidade dada por Cristo para levar o Evangelho a todos os países do mundo. Os norte-americanos não são bem vistos no mundo. Ser americano, por causa da própria política internacional, não é uma vantagem. Então a igreja americana não tem tanta liberdade para levar o evangelho a outros países por causa do preconceito, da indisposição que os Estados Unidos têm com outros países. Não é o caso do Brasil. Então a igreja local, além de pregar o evangelho no seu lugar, ela deve também lembrar que ela tem que contribuir para a pregação do evangelho em outros lugares, em outros países. Mas a igreja local também tem que ter a noção de que ela deve também contribuir para pregar o evangelho em outros lugares que não são apenas outros países. Há lugares
que não são outros países, nem de regiões afastadas do nosso próprio país, que precisam ser evangelizadas. E que muitas vezes a igreja local não tem condição de evangelizar. Por exemplo, a evangelização nos presídios. A igreja local, enquanto igreja local, não pode acessar os presídios. Por quê? Porque os presídios, ali as pessoas estão presas, precisando do evangelho, e a igreja por si só não pode fazer esse trabalho. Mas existem a capelania carcerária, existem grupos específicos, treinados para esse trabalho. E a igreja pode contribuir financeiramente, através de recursos humanos, encaminhando pessoas que tenham esta vocação para este trabalho, ajudando aquelas pessoas que fazem este trabalho, cedendo locais para seminários, para encontros, para reuniões. Isto também é possível. Dando apoio na assistência social, na ação social, para esses segmentos. Pois a igreja local, às vezes, não tem condição de acessar estes locais. Mas pode mandar pessoas treinadas ou ajudar pessoas para isso. Organizações que ajudam a igreja perseguida. A igreja local, às vezes, não tem condição de mandar um missionário para um país onde a pregação do evangelho é proibida, como os países muçulmanos, mas pode ajudar a missão Portas Abertas, por exemplo, que é uma organização para-eclesiástica, quer dizer, que está ao lado das igrejas locais, para este trabalho. Pode ajudar uma iniciativa de uma editora, como a Sociedade Bíblica do Brasil, a CPAD, que está fazendo material específico para um determinado setor de evangelização. Isto é pregar o evangelho além da igreja local, em outros lugares. E, para nós terminarmos, a pregação do evangelho tem que seguir um planejamento. Irmãos, nós temos que pregar o evangelho, temos que estar na direção do Espírito Santo. Mas Deus é ordeiro, Ele é um Deus de ordem. Ele planejou a nossa salvação desde a eternidade passada. E por isso a evangelização da igreja local tem que ser planejada, organizada. É preciso ser feito tudo com planejamento. Nós vemos os apóstolos pregando o evangelho com planejamento. Na direção de Deus, mas com planejamento. E existem 3 pontos para esse planejamento. Em primeiro lugar, a direção e orientação do Espírito Santo. Paulo, ao iniciar sua segunda viagem missionária, enquanto o Espírito Santo não... Ele perguntava ao Espírito Santo onde que ele queria pregar, onde que ele iria pregar. Ele tinha perdido a companhia de Barnabé, mas ele não tinha perdido a companhia do Espírito Santo. Lá em Atos, capítulo 15. Aliás, capítulo 16. E quando eu passando pela Frígia e pela província da Galácia, 16:6 de Atos, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troas. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Paulo quis pregar na Ásia, Deus não permitiu. Paulo quis pregar na Bitínia, Deus não lhe permitiu. Mas aí ele teve uma visão do varão macedônio e ele entendeu que ele deveria ir para a Macedônia. Então o planejamento, em primeiro lugar, tem que ter a direção e orientação do Espírito Santo.
Então, para evangelizar, para saber como evangelizar, eu preciso planejar. E esse planejamento tem que ter, em primeiro lugar, a direção e orientação do Espírito Santo. Em segundo lugar, eu preciso ter consciência do chamado peculiar da igreja local. No planejamento, eu tenho que saber qual é o perfil da igreja local. E para que o Senhor chamou aquela igreja local. Eu tenho que saber como é o lugar. Qual é o perfil das pessoas que moram em torno da igreja local. Tenho que saber qual é a vontade de Deus em eventual segmento específico que eu vou atingir nesta igreja, neste lugar. Eu tenho que conhecer as pessoas que vivem ao nosso redor e qual a melhor estratégia para evangelizá-las. E em terceiro e último lugar, nunca sair do modelo bíblico. Pregar o evangelho é pregar a palavra de Deus. E eu tenho que evangelizar de acordo com as escrituras. Fazer a evangelização conforme manda a palavra de Deus. E aí nós temos que tomar cuidado com esses métodos que surgem de evangelização. Novas visões. Novas formas de evangelizar. Que se tem tanto hoje, tanto método de crescimento de igrejas. Tantos métodos de evangelização que surgem. Mas existe um único método, é o método bíblico. Não busquemos evangelizar de acordo com as imaginações humanas, com novas revelações, com novas visões, que são artimanhas do inimigo, para nos tirar do foco de fazer a vontade de Deus. Planejar a evangelização é de seguir a direção e orientação do Espírito Santo. Levantar o perfil do lugar onde estamos para evangelizar e nunca sair do modelo bíblico, envolvendo toda a igreja, porque a igreja existe para ganhar almas para o Senhor Jesus. Amém.